Amém? Irmãos, não sei vocês, mas um lugar onde nós vamos encontrar alegria é só no Senhor. Gente feliz e alegre nos dias nos quais nós estamos vivendo, não vai ter em outro lugar. Não vai ter. É só o povo louco sobre a face da terra, o povo que é chamado de doido, que tem o fruto do Espírito dentro de si, que é a alegria. Não quero iniciar essa mensagem, irmãos, com uma ação desanimadora. Não, de maneira nenhuma. Eu trato com a realidade. Amém? Com a realidade. Nos dias nos quais nós estamos vivendo e como está afunilando as coisas. Por isso você encontra as pessoas hoje mais com cara de maracujá de graveto do que com um semblante leve e alegre. Porque é só, queridos, loucos quem tem a presença de Deus. Igreja, eu sei que vocês amam a Cristo. E hoje eu quero fazer um apelo aqui de noite. Antes de começar a palavra, nós temos toda a nossa equipe do Start que se move no voluntariado. Nós temos hoje uma equipe muito boa. O pastor Lorival tem se dedicado exclusivamente a auxiliar os líderes dessa casa de oração. Mas a nossa igreja, ela tem crescido. E o apelo que eu quero fazer nessa noite é para um ministério específico, irmãos. É para o ministério de juniores. Os pais têm me procurado, os pais têm falado comigo. E nós estamos precisando de pessoas que lecionem, pessoas que estejam, principalmente essas pessoas, para o culto da manhã, porque nós precisamos de abrir uma sala para o culto da manhã. E eu estou aqui para fazer esse apelo para você, para o teu coração. E eu gostaria de saber, querido, quem é que pode aqui se comprometer e estar junto conosco, mobilizando-se nessa movimentação e nessa ação, para ministrar o coração dos nossos filhos, especificamente os juniores. Quem pode se candidatar aí, querido? Está recebendo um toque do Espírito Santo. É necessário, é imprescindível para nós, dentro daquilo que o Senhor tem realizado. Tem alguém aí no nosso meio que se candidata, que se habilita, que deseja servir os nossos filhos, principalmente na parte da manhã, queridos? Eu tenho certeza que essa semente da sua vida vai fazer toda a diferença. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Você precisa de vir aqui à frente ou levantar a sua mão, né? Aleluia. E eu quero fazer isso aqui à frente, como pastor dessa casa de oração, para nós nos movermos como corpo. Amém? Para nós sairmos do comodismo. Tem ninguém? Ninguém que se habilita a estar aqui de manhã, no domingo? Temos uma pessoa. Quem mais? Tem mais? E eu vou pedir exclusivamente para o pastor Lorival, querido, tomar o cuidado de escalar essas pessoas só de manhã. Só de manhã, para a gente não ter problemática. Aleluia. Amém? Quem mais? Mais alguém? Faixa etária dos juniores é dos 9 aos 11. De 9 a 11 anos de idade. Ninguém mais se habilita? Aleluia. Então temos mais uma pessoa. E assim nós vamos trabalhar. Na terça eu vou estar falando de novo. No domingo de manhã, no próximo domingo, estarei falando de novo. Amém?
Obrigado, Angélica. Louvado seja Deus. Notou aí, Bina? Notou, Laura? Glória a Deus. Louvado seja Deus. É assim, queridos. A movimentação é no corpo, não é? Somos um corpo. Então a movimentação tem que ser diante do corpo. E ela precisa de trabalhar de uma forma que nós não sejamos células cancerígenas, que trabalhe contra o corpo de Cristo, mas trabalhe a favor daquilo que o Senhor deseja fazer e realizar, amém? E hoje o corpo de Cristo, a necessidade maior é essa área. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 5. A versão que eu lerei é a King James atualizada. Se tiver diferente aí de você, fica tranquilo. Versículo 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado pela sua igreja que aqui está. Estamos expostos diante dela e suplico, Pai, a manifestação da tua glória sobre nós. Declaro para o mundo espiritual, para as regiões celestiais, que está cegado o exército do inimigo, confundido, e a obra do teu Espírito, Paizinho querido, vigente sobre os nossos corações. Mais uma vez, Pai, ministra-nos segundo aquilo que o Senhor tem como porção para nossas vidas. Glorifica a ti mesmo nos nossos corações, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, você pode dizer amém. Aleluia. Igreja, não é no sentido de ser alienado, não, mas eu não quero saber ou meramente ter o conhecimento de que sobre o Brasil o show da Lady Gaga não é simplesmente um show, mas tem sido um culto a Satanás e os seus demônios. Não é no sentido, querido, de ser um alienado, porque nós sabemos de tudo o que está acontecendo, sabemos de tudo o que está, querido, se movendo no mundo espiritual, sobretudo na nação brasileira. Não é nesse sentido, mas é no sentido de que, queridos, eu não quero saber o que a Lady Gaga está fazendo a serviço das trevas. O que eu quero saber é o que nós estamos fazendo a serviço do reino de Deus. Qual é a posição que nós estamos tomando? Qual é a autoridade que nós estamos empregando? Qual é o caráter que nós estamos representando? Porque os lugares, querido, onde a igreja não ocupa, quem vai ocupar realmente vai ser, querido, Satanás e os seus demônios. Então não é tempo de se acuar, é tempo de estar cada vez mais, querido,
estabelecido na sua identidade como filho e filha de Deus. E como filhos e filhas de Deus, irmãos, nós estamos assentados com Cristo nas regiões espirituais celestiais, da onde nós devemos exercer o governo sobre a face da terra. Por isso ele disse: orem, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Aleluia. Como eu creio, querido, se uma igreja se colocar de joelho, para com tudo essa palhafernada aí. Para ou não para, igreja? Todas as vezes que o povo de Israel se voltou contra Deus, o que aconteceu? Era estabelecida essa bagunça no mundo espiritual. E todas as vezes que a igreja ou o povo de Deus se volta para ele, o que ele faz? Ele sara a terra, irmãos. Se o meu povo, que se chama pelo meu santo nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei o quê? A sua terra. Aleluia. E aí nós vamos então para 2 Timóteo 3, versículo 1, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: nos últimos dias virão dias terríveis, dias difíceis, e os homens serão amantes de si mesmos. Irmãos, que os homens vão ser amantes de si mesmos, que nós vivemos num tempo de egolatria, de hedonismo, de egocentrismo, nós sabemos, mas e nós? Quem é que é o nosso amante? Quem é que nós estamos amando? Aonde é que está batendo, querido, o nosso coração? Para quem que está sendo a batida do nosso coração? Porque se nós não tomarmos cuidados, irmãos, nós cairemos ali em Jeremias 17, versículo de número 9: enganoso é o coração do homem, e mais corrupto do que todas as coisas, quem o conhecerá? E o versículo 10 vai dizer: eu, o Senhor, conheço e não só conheço, eu sondo e esquadrinho os corações. Esquadrinhar, querido, é colocar o coração em retidão. Aleluia. E aí o apóstolo Paulo, preso, querido, ele, inspirado pelo Espírito Santo, traz essa verdade para nós em Filipenses, ou nessa carta aos Filipenses. E ele diz assim: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus. Ou seja, não é para você ter o sentimento, querido, do seu coração enganoso, mas é para você ter o sentimento de Cristo Jesus. E como é que você pode ter os sentimentos de Cristo Jesus? Você nasceu de novo? Pergunta para o irmão que está do seu lado aí: você recebeu Jesus de verdade? Porque se você recebeu Jesus de verdade, você nasceu de novo. Você não nasceu simplesmente, querido, de forma biológica, da carne ou do sangue, mas você nasceu da água e do Espírito Santo de Deus. Então agora você pode ver as coisas do reino de Deus, amém? Irmãos, não se joga pérolas para os porcos, é o que Jesus disse. Não se joga pérolas para os cães, é o que Jesus disse. Mas as pérolas, os tesouros da palavra de Deus, querido, deve ser ministrada para os filhos e para as filhas de Deus. E nesses últimos dias que antecede a volta de Jesus, preste atenção, somente dois tipos de sentimentos vai permear o nosso coração: ou nós seremos amantes de nós mesmos, mesmo sendo cristão, ou nós, querido, teremos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de obedecer a Deus o Pai, até morte de cruz. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, queridos. Então tome cuidado para você não amar a sua causa, não amar a você mesmo, e não ser mais um idólatra sobre a face da terra, mesmo sendo um cristão. Por quê, queridos? Porque o muro é do diabo, irmãos. Não tem como. Jesus disse: seja o seu sim, sim, e seja o seu não, não, porque o que passar disso vem de procedência maligna. Não tem como. O que passar do sim, sim, o que passar do não, não, está no muro, tá ou não está? Está no muro. E o muro é do diabo, irmão. O muro é do diabo.
E nós somos conclamados a não só conhecer o nosso Deus, porque o profeta Oséias diz: conheça o vosso Deus, mas não só conheça, prossiga em conhecê-lo. Então nós temos que prosseguir em conhecer ao Senhor, igreja. E o nosso Deus, Ele é um Deus missionário. Ei, escute, você pegou no espírito que Deus está falando conosco hoje? Aleluia. Desde o início do culto, dá uma respirada aí, pensa um pouco, com a mente de Cristo. Desde o início do culto, irmãos, Deus, Ele está falando exatamente de que Ele é amor, de que o verbo tem que ser conjugado. Igreja, que negócio é esse de nós falarmos que amamos o Senhor e só falarmos que amamos o Senhor, sendo que a palavra dele diz: não seja o seu amor somente de palavras, mas o amor, ele deve ser conjugado, pastor Ivan. O verbo se encarnou, ele entrou na história, querido, e de fato e de verdade está escrito: Deus é amor. Porque ele pode falar, igreja, pode ou não pode? O verbo se encarnou, todo poderoso. Ele, sendo Deus, não usurpou-se como Deus, antes se esvaziou da sua glória, tomou forma de homem e servo de todos, obediente até o fim, querido, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneiramente. Ele deu um nome que está acima de todo outro nome, onde toda língua há de confessar, todo joelho há de se dobrar, que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então, às vezes, querido, você acha aí, você viu como que hoje estão tentando descredibilizar o Evangelho e a igreja? Ei, igreja, presta atenção no tempo que nós estamos vivendo. Presta atenção no tempo que nós estamos vivendo, igreja. Tudo está culminando, escute, para o cerco vir, querido, como um estabelecimento de descredibilidade, de perseguição sobre o cristianismo. Presta atenção, igreja, discernimento, igreja, aleluia. Mas deixa eu falar algo para você, está escrito, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz que nos últimos dias se levantaria zombadores e diria: cadê o tal do Jesus que vocês falam que vai voltar? Já passou os nossos pais, nossos avós, e até hoje não voltou? Então discernimento, igreja, está pegando no espírito. Discernimento, por quê? Porque só tem uma forma, querido, de enfraquecer o cristianismo. Não é de fora para dentro, mas é implodindo ele de dentro para fora. Então, por isso, querido, tem se levantado o quê? Uma gama de situação nos dias de hoje. É profeta mirim, que não tem condições de falar para a igreja. É um monte de situação de pessoas falando para a igreja, mas que não tem autoridade sobre a igreja. Não sabe o que é pastorear, não sabe o que é orar, não sabe, querido, o que é cuidar de gente. Então, é a descredibilidade. Porque vai descredibilizando, vai trabalhando na mente, querido, das pessoas. E o que vai acontecendo? Apostasia da fé. Pegou? Aleluia, está pegando aí, querido. Então preste atenção. Fica ligado. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus missionário, querido. Ah, irmãos, naquele dia não vai ter um que não vai se dobrar. A Bíblia diz que todos irão se dobrar, irão confessar com a sua língua e vão se dobrar com seus joelhos, que Ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Aleluia, queridos. Então nosso Deus, Ele é um Deus missionário por essência. De Gênesis a Apocalipse você vê o quê? Um Deus, querido, que atua em missões. João capítulo 3 versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que ofertou.
o unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o melhor, queridos. Ele deu o Cristo. E aí o apóstolo Paulo, vai pegando aí, querido, anote se você quiser, que não vai dar tempo de abrir, amém? Mas vai pegando aí. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, 2 Coríntios 5, versículo 18 e 19 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Qual é o ministério que nós temos, igreja? Qual é o ministério que todos nós temos? Por quê? Porque o Pai em Cristo Jesus estava reconciliando todas as coisas e o mundo com Ele mesmo. Ei, igreja, o ministério não é do pastor, o ministério não é do profeta, o ministério não é do evangelista, o ministério é da igreja. O ministério qual foi outorgado para nós é o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Aleluia. Igreja, Deus não é um Deus estático. Deus, Ele é um Deus que se move por amor, e aonde tem amor tem missão, igreja. Aleluia. Onde tem amor tem missão. Por isso que eu digo algo: que se levante hoje aqui, não espectadores, mas se levante missionários. Que se levante homens e mulheres que ouçam, como Isaías ouviu: quem há de ir por nós? E quem sabe vamos ter pessoas aqui que vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Ou nós vamos assistir, querido, tudo que está acontecendo assim de camarote, vendo pipoca e vendo Netflix, irmãos. Tem mais de Deus para nós, igreja. Não somos homens e mulheres para se mover, querido, à frente de um Netflix, se movendo pelo sistema mundial e comendo pipoca e perdendo o encargo que o Senhor estabeleceu para nós como igreja. Se não vamos ser enviados para longe, então vamos ser enviados para Sorocaba e vamos tomar, queridos, os corações para Jesus enquanto é tempo. Enquanto é tempo, pregue a tempo, pregue a fora de tempo, porque os dias são dias maus, queridos. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, procurando uma brecha, não é duas, uma brecha, a que ele possa tragar. E nós precisamos de pregar a tempo e a fora de tempo, igreja. Aleluia. Levanta, resplandece, porque a glória do Senhor nasce sobre a tua vida, nasce sobre o teu coração. Bendito é o nome do Senhor. Dá um glória a Deus aí, igreja. Dá um aleluia. Sabe, igreja, eu estou cansado. Sabe do quê? Cara, tu abre hoje a internet, aí você vai vendo pessoas que querem falar a igreja, que querem ensinar a igreja somente a enriquecer, cara. Pelo amor de Deus, se você quer ficar rico, faz o seguinte: você não precisa da igreja para ficar rico. Faz assim, ó, pega, cara, vai investir, vai estudar, vai fazer trend, vai fazer tudo que você tem que fazer, pelo amor de Deus. Mas você não precisa da igreja para ficar rico. Estou cansado disso, igreja. E aí a gente vê homens e mulheres cheios do chamado de Deus, querido, se distraindo, se avolumando, se desanimando, perdendo o lugar, querido, de legitimidade e de autoridade o qual Deus tem para ele. Por quê? Porque só ouve essas baboseiras. Cara, quer enriquecer vai fazer curso.
vai fazer o que tiver que fazer, não tem problema, tem problema? Não tem problema nenhum, mas eu estou ministrando a igreja de Jesus Cristo, amém? É a igreja de Jesus Cristo, que a palavra dele diz, o apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18 e diante: não foi mediante a ouro e prata que nós fomos resgatados do modo de vida vazio e sem sentido, legado pelos nossos pais, mas foi pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, querido, o sangue do Cordeiro de Deus. Ele nos resgatou e nos incumbiu, querido, de algo que não vai passar. Eu e você estamos engajados no maior empreendimento do universo, ou seja, carregamos, querido, aquilo que vai determinar a eternidade de vidas e pessoas. Compreende, igreja? Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Sabe, às vezes eu estou conversando, querido, com pessoas que ainda tem o clamor de aceitação enorme, grande. E aí fala, não, porque eu fui em tal lugar, porque eu tirei foto lá na casa tal, porque eu viajei para tal lugar. Cara, eu não quero saber disso. O que eu quero saber é da sua vida. O que eu quero saber, querido, é o que Cristo está fazendo na tua vida. Se você tem casa na praia, se você tem casa lá em Miami, em Nova York, se você ganha 20, 30, 40, 50, cara, eu não quero saber disso. Eu quero saber o que é Cristo em você, a esperança da glória, é da sua vida, é a sua vida que importa para mim, querido. Sabe, igreja, até quando vamos se afirmar naquilo que é terreno, naquilo que é passageiro? E aí não tem como, eu tenho que concordar com você, pastor Ivan. Cara, como é que hoje, igreja pós-moderna, cara, tu cantar esse louvor aqui, meu, é pesado, é ou não é? Cadê o Rogian? Tá aí? Ô Rogian, não dá uma tremedeira na perna, irmão? Dá uma. Cara, tu vai cantando aquilo e fala, meu Deus. Porque a conscientização, a bravura dos nossos irmãos, os caras estavam lá, morrendo no Coliseu e louvando a Deus. Os caras estavam lá vendo os filhos. Você é louco, cara. Meu Deus, você está maluco. Vendo os filhos sendo mortos e os caras louvando a Jesus, cara. Pelo amor de Deus, igreja. É forte, é pesado demais, mano. Mas é o legado que nós recebemos do nosso Senhor, do nosso Salvador. Escute, é real o que eu estou falando, igreja. Vai ser difícil de ver pessoas alegres nessa terra. Escute, vai ser difícil de ver pessoas alegres na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Vai ser, queridos. Aliás, o que Jesus falou, será que quando ele viesse, ele encontraria fé na terra? Então, onde tem amor, tem missão, igreja. Se amamos o Senhor, tem missão, queridos. Jesus, ele deixou a sua glória para alcançar o meu e o seu coração, para alcançar as nossas vidas, querido. Onde é que começou a missão então? Começou com o mestre. A missão começou com o filho, querido. Mas a missão continua com quem? Continua com os filhos. Ele encarnou a missão. E um dia ele disse: toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Agora vão, façam discípulos, ensinando-os a guardar o que eu vos ensinei.
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A comissão, queridos, a glória que Jesus deixou, querido, é a urgência que devemos carregar na missão que devemos desempenhar, querido, e dizermos o que sim ao Senhor Jesus. É muito fácil, igreja, de falar assim: a igreja não faz obra social, a igreja não se move nisso, não se move naquilo. É muito fácil. Mas então por que você não faz? Para falar da igreja de Jesus, querido, por favor, vamos lavar a boca, tá? Lava a boca. Para falar da igreja de Jesus, tudo bem, querido, pode até existir uma pseudo-igreja, mas da igreja de Jesus, cuidado. Ela é santa, ela é imaculada, e ela é lavada e redimida por Cristo. Ele é o noivo, querido. Morreu como um cordeiro, mas virá como o leão da tribo de Judá, irmãos. Aleluia. Existe sim, querido, a igreja de Cristo e um remanescente fiel, mesmo nesses dias. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Então até quando, igreja, nós vamos ficar nas nossas autodefesas, vamos ficar parados nos nossos traumas? Até quando, igreja? Isso vai acontecer conosco, nas nossas defesas. Sabe, se você não quer confiar em ninguém, isso é direito seu, amém? É direito seu, cara. Você não quer confiar em ninguém, não confie, mas por favor, tenha coerência. Se você diz que você é um cristão, então confie pelo menos no Senhor, que você diz que é da sua vida. Então você não quer confiar mais em ninguém, o problema é teu. Mas então tenha coerência. Se Jesus é o seu Senhor, por favor, pastor Ivan, vou usar o seu texto. Se você diz que ama a Deus, que você não vê, está escrito. Se você diz que ama a Deus, que você não vê, e não ama o seu irmão que você vê, ei, deixa eu dar um bizu para você, bíblico. Você é constituído em mentiroso. Tá forte, não tá, igreja? Tá forte. Dá uma levantada na mão aí, por favor. Me ajuda aí, Felipe. Aleluia. Solta aí a unção de Deus na sua vida. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Surfa na onda. Glória a Jesus. Então não tem problema, querido. Você não quer confiar mais em ninguém, mas então confie no Senhor. Confie na palavra, a qual deve então trazer vida e santificação para as nossas vidas. Amém, queridos? Agora, com sinceridade, você acha que o Deus, o qual nós cremos, que a Bíblia revela, Ele confia em você? Ele confia em você. Ele te encarregou, querido, do ministério da reconciliação. Ele diz que você é rei e sacerdote. Você acha mesmo que Ele vai abrir, querido, concessão para você ficar nos seus traumas, para você ficar, querido, na sua autodefesa, para você ficar, querido, naquilo que você pensa como paradigma? Escute, igreja, Deus não quer só 50% de você. Ele não aceita só 50% de você. Ele quer 100%. E por que Ele tem o direito
Porque Ele se deu 100%, queridos. Não é 50%, Ele deu o Filho unigênito, o perfeito e o imaculado. Então você, quando dá tudo, querido, você vai ter tudo da parte de Deus. Não foi assim com Abraão? Abraão, o filho a quem muito você ama. E quando Abraão dá Isaac, ele recebe o cordeiro, é ou não é? Aleluia! E o que eu quero estabelecer nessa noite, queridos? Eu quero estabelecer um crivo espiritual, um crivo de alinhamento para o teu coração. Por quê? Porque se você abrir mão da visão e abrir mão, querido, do propósito, pelo amor de Deus, não vai valer a pena a tua vida. Só vale a pena a nossa vida quando nós temos uma causa, e a causa nós já recebemos. Sabe por quê, querido, que muitas pessoas não vencem os pecados de estimação? Porque Provérbios diz, queridos: filho meu, observa e atenta para os meus mandamentos, isso vai te livrar da mulher imoral. Escute, preste atenção no que eu vou ministrar. Toda vez que você abre mão da visão que Deus te deu, você perde o propósito. Acontece o que aconteceu com Sansão. Sansão foi profetizado, queridos, nazireu. A profecia sobre a vida de Sansão era: você vai ser um nazireu consagrado a mim, e você vai iniciar o processo de libertação do meu povo, do sistema, do povo filisteus, que era inimigo do povo de Deus. E aí, queridos, quando Sansão, ele revela o enigma dele para a tal da Dalila, o que acontece? É um dos versículos mais tristes da Bíblia, irmãos, na minha opinião. Ele falou: eu me levantarei e prevalecerei mais uma vez contra eles. A Bíblia diz assim: não sabendo ele como o Senhor já tinha se apartado dele. Aí escute, os filisteus o prendem, e quando o prendem, o que fez? Matou Sansão? Por que não matou Sansão? Porque, querido, Satanás não quer matar você. Satanás quer matar o teu propósito, quer matar o propósito dos teus filhos, quer matar a sua descendência, quer te envergonhar. É isso que Satanás quer, queridos. Porque o que os filisteus fizeram foi: arrancaram os olhos de Sansão, tiraram a visão e colocaram ele para rodar um moinho, ficar rodando em círculo, envergonhado, um homem cheio do Espírito Santo, agora rodando o moinho, andando em círculo. Então não abra mão da visão que Deus te deu, querido. É isso que vai salvaguardar a sua vida. É isso que vai fazer você vencer, querido, a imoralidade. Quando perdemos a visão, caímos na imoralidade. É uma figura, um modo figurativo que Provérbios está usando. Quando não observamos os mandamentos, infelizmente, não somos guardados da mulher imoral. Está falando da imoralidade. É aonde vem as prisões, na pornografia, nas televisões, em tanto de vício, igreja. Se perdemos a visão, cancelamos o propósito. Aleluia. E o Senhor deseja firmemente que filhos e filhas entendam que Ele deixou de ser o unigênito. Para quê? Para ser o primogênito entre muitos irmãos. Entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, versículo de número 29 diz: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Escute, igreja,
Nós estamos diante de um versículo que estabelece presciência de Deus, onisciência de Deus, soberania de Deus, ou seja, um plano de Deus para a minha vida e para a sua vida, para nós sermos semelhantes a quem? A Cristo Jesus, a Jesus Cristo, aleluia. Então não abra mão, querido, da sua missão. Aleluia, igreja, nós não somos um lugar de parada, nós somos um lugar de fluxo, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Eu estou aqui, querido, para te destravar, eu estou aqui para remover as estruturas que aprisionaram a sua vida e o seu interior, até o dia de hoje, compreende? Estou aqui para dizer para você, querido, eu não estou aqui para te controlar, os pastores não estão aqui para te controlar, pelo contrário, estou aqui para ministrar a palavra do Senhor e dizer para você, Deus tem mais para a tua vida, há uma missão específica, salutar, saudável, que somente você pode cumprir. Aonde é que nós estamos estabelecendo Cristo? Nas universidades nas quais você está, na escola onde você está lecionando, aonde você está como um pedagogo, uma pedagoga, aonde você está trabalhando, no comércio, aonde é que Deus está te enviando, querido? Nós temos sido influência ou influenciado, nós temos nos acuado nesse tempo, ou temos nos posicionado. Aí às vezes nós falamos, ninguém lembra de mim. Mas igreja, por que você não foi numa célula ainda então? Por quê? Por que você não foi num dia na comunhão? Você não viu no grupo, não aceitou um convite e não foi, não se desprendeu, querido. E foi ali ter comunhão, foi ali se encontrar com os irmãos, aleluia. Eu acredito, querido, que nos dias nos quais nós estamos passando e vivendo, quem sabe a arma do diabo mais letal vai ser o comodismo, vai ser o cômodo. Nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. E nós somos bons, queridos, de se acomodar. Somos ou não somos? Nós somos bons, igreja. E nós damos desculpas ainda para o nosso comodismo. Ainda mencionamos um tanto de situação que eu acho interessante, né? Eu sou pastor de vocês, eu posso falar, né? Se fosse outra casa de oração, não ia falar, não. Eu sou pastor de vocês, está tudo em casa, irmãos. Fiquei 2 semanas fora. Aí às vezes tem pessoas que pensam assim: nossa, que bom, o pastor viajando, está brincando de viajar. Sabe de nada, inocente, sabe de nada. Não tem noção do preço que é, querido, para estabelecer visão, para obedecer a Deus, para o filho faltar 1 semana de aula e depois ter que correr atrás. Não tem noção, querido, do que é posicionamento no mundo espiritual, para pessoas serem abençoadas e famílias serem ministradas. Não tem noção. Porque às vezes os nossos olhos são mais carnais do que espirituais, queridos. E nós precisamos de compreender com urgência a missão a qual o Senhor Ele tem estabelecido para você. Eu tenho um encargo aqui, igreja, e sabe qual é o encargo?
cada vida que está aqui, cada pessoa que vem cultuar o Senhor aqui, eu estou prestando conta diante dele, querido, do meu Senhor. Sabe por quê? Porque quando pais espirituais não compreendem o propósito dos filhos, querido, o propósito é perdido. E você não vai ficar sem destino profético. Se você vai querer seguir ou não, o problema é teu. Aí é você e Deus. Mas você ficar sem destino profético nessa casa de oração, não. Não. Isso nós não vamos nos isentar, igreja, de maneira nenhuma. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia de nós, de como o pai de Abraão, que estava seguindo e descendo para Canaã, mas ele para em Padã Arã. E aí Deus tem que chegar para Abraão e falar assim: Abraão, seu pai não entendeu, então sai do meio da tua parentela e agora vai para uma terra que eu te mostrarei. Então nós temos aqui a responsabilidade de estabelecer, querido, o destino profético para a sua vida, aleluia. O fervor para o teu coração, e eu sei que tem fervor aí. Nós estamos dando aula numa hora que serve, igreja. Eu dei aula as duas primeiras aulas fui eu que dei. E como eu vi, queridos, corações abertos, sedentos, corações cheios da vontade, querido, demais do Senhor, demais do Senhor. Sabe aquele fruto gostoso de comer? Agora presta atenção. Quando o fruto ele amadurece e o fruto passa da hora, é gostoso de comer o fruto? Quando o fruto está passado, não é gostoso. E tem muitas pessoas que quem sabe estão aqui, que por conta às vezes de líderes, por não ter destino profético, o fruto passou. Já pensaram até em desistir, se frustraram. Mas deixa eu dizer algo, querido, para a sua vida. O tempo do Senhor na sua vida, querido, é um tempo de glória, reabilitação, de unção e de porção dobrada, querido, a fim de que você, no nome do Senhor Jesus Cristo, cumpra o encargo no qual Deus tem para a tua vida. Aí é você e Deus, é você e o posicionamento que você tem que ter no Senhor, aleluia. É você, querido, e o teu coração diante do Senhor, para estabelecer a missão de Cristo Jesus sobre a face da terra. Sim, eu sei que você está entendendo, querido. Eu sei que você está entendendo. Se eu fizesse o apelo agora, hein? Vai ter gente que vai ter que vir no altar, hein? Vai ter gente que vai ter que liberar, hein? Tudo isso que está te prendendo, hein? Tudo isso que está te estagnando, você vai ter que soltar, querido. Você vai ter que soltar. Escute, não vale a pena você perder a visão por 5, por 10, por 15, por 20 mil reais, querido. Pelo dinheiro que for, não vale a pena. Você sabe do que eu estou falando, você sabe, querido. Você sabe do que eu estou falando. Não vale a pena. Você sabe do que eu estou ministrando, querido. Você sabe que você nunca mais foi feliz na sua vida. E você entrou num lugar, querido, onde está difícil de sair. É como se fosse um labirinto. Você tenta de um jeito, não dá, a porta está fechada. Você tenta do outro, a porta está fechada. É como se fosse um labirinto. Só Jesus pode te tirar desse lugar, querido.
Só Jesus pode te tirar desse lugar. Eu quero quebrar na autoridade do nome de Jesus Cristo, queridos, com todas as setas inflamadas do maligno, com tudo aquilo que foi um ninho, querido, sobre a sua mente, sobre o seu coração, querido. Não troque a visão que Deus deu para você por nada nessa vida, nada nessa vida. Não deixa, querido, ninguém e nada tocar na visão da sua vida. Tocou na visão, vai tocar em quem você é, vai tocar na sua identidade, querido. Tocou na sua identidade, você fica, querido, infelizmente, vulnerável. É loucura o que eu vou falar, igreja, mas aí é melhor ser um hinduísta, um chechenoísta, do que um cristão. Um cristão vive por propósito. Um cristão vive, querido, para agradar o seu Senhor. E ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, igreja. É não amar a si mesmo, é não ser amante de si mesmo. É deixar de ser um arrogante, um prepotente, é o que está escrito. Vai lá em 2 Timóteo 3 e discorre o capítulo inteiro. Discorre todo o capítulo. Então eu estou ministrando a igreja, querido. Eu não estou ministrando homens e mulheres mimados. Não estou ministrando homens e mulheres, queridos, que não querem outra coisa que não seja a glória do nosso Senhor. Eu estou aqui para impulsionar você, para te encorajar. Não é isso que a Bíblia diz? Encorajem uns aos outros. Escute, os tímidos não herdarão o reino de Deus. Os tímidos não é no sentido de introspectivo. Pela manhã eu falei, o meu filho, cara, é um cara introspectivo. Ele é mais aberto comigo, com a minha esposa, com pessoas às quais ele tem confiança. Mas ele é introspectivo, não é nesse sentido. É no sentido, igreja, de que não foi nos dado um espírito de covardia, mas nos foi dado um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Para quê? Atos 1, versículo 8. Vocês receberão poder quando descer sobre vós o meu espírito, e vocês serão as minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A igreja, levanta e resplandece. Para que nós queremos o Espírito Santo, se não é para cumprir o propósito? Se não é para sermos testemunhas? Oh, eu conheço esse cheirinho. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Você está tuchado igual eu, né, irmão? Dá para ver, dá para sentir. Ah, Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nós vamos nadar aqui, irmãos. João 20, 21 diz: e Jesus lhe disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aí, se o Filho foi enviado, você acha que você não vai ser? Você acha mesmo? A missão já está em você, querido. A missão já está em você. Já está aí dentro. Aleluia. Se mexe, cara. Se mexe. Ah, mas não vai dar. Vai dar. Putz, mas tem esse projeto aqui, é esse mesmo. Ah, Deus está ministrando, falando isso aqui, é isso aí. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Você nasceu do Espírito. E quem nasceu do Espírito tem o DNA dos céus.
tem o DNA dos céus. Nada do que Deus faz é em despropósito. Tudo que Deus faz é por propósito. E Deus é dinâmico e Ele é transformador, amém? Ele é transformador, por isso não tem o que nós vivermos a não ser: rogo-vos, pois, meus irmãos, que pela misericórdia de Deus apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual, é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este presente século, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Sabe, queridos, nós somos tão bons de se conformar. Eu vejo meu filho, às vezes ele vai na quadra, joga a bola, está com o pé todo sujo, e tem um jeito que ele fica no sofá lá em casa, irmãos. É o jeito dele. E aí o menino não toma banho, está com o pé sujo, a mãe fala, e ele vai para onde? Vai lá para o sofá. Por quê? Já tem até o jeito lá dele de deitar no sofá. Porque nós somos assim. Deus está mexendo conosco, igreja. Deus está mexendo conosco. Está mexendo com os nossos paradigmas. Está mexendo, querido. Deus está falando, pastor Ivan, no perfeito amor lança fora o medo. Porque somos aperfeiçoados no amor. O que Deus está me mostrando, igreja, não é para hoje, agora. O que Deus está me mostrando, querido, já é para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você acha que o papai não está pegando você por dentro? É por um acaso? Ele está brincando conosco de ser igreja? Não, igreja, não, não. Ele tem algo muito maior do que fazer você rico sobre a face da terra. Sabe, igreja, será que nós vamos cair lá em Mateus 6? Se vocês desejam ser aplaudidos pelos homens, se vocês jejuam, oram para que os homens vejam, vocês já receberam o galardão de vocês. Ei, o galardão que nós devemos e desejarmos receber é da mão do Senhor, igreja. É dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ó, muito espiritual, fez assim, ó. Se coloque em pé, por favor. Dá um cheirinho no Pai aí. Levante as suas mãos aos céus, querido. O céu se moveu por nós. Agora o tempo é de nós nos movermos em favor do céu. Esse é o tempo, querido. Se Jesus encarnou a missão, então nós somos a continuidade dessa missão. Você precisa de ser destravado, querido, no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Os céus aguardam essa resposta.
está desejando essa resposta. Tenha a percepção, querido, do que está sendo liberado nessa noite. Estou aqui para te destravar. Como ministro do Evangelho, estou aqui para liberar uma palavra sobre a tua vida, querido. Quando você vai estudar a respeito do que acontece na vida de um adulto, e você passa a estudar que a vida adulta é muito reflexo do que acontece na vida da criança, é profético, irmão. Você veio aqui, para me ajudar a ministrar. E quando uma criança, ela recebe não, sem você trazer entendimento para ela, ela não tem cognitivo para outra coisa a não ser se travar, querido. Porque para ele está tudo certo, ele está aqui, está tudo bem. Ele não tem um cognitivo que ainda cada um de nós adultos temos. Então daí a gente chega aqui simplesmente, não. Então nós estamos tolindo, castrando esse adulto. Estamos castrando esse adulto lá na frente, a genialidade dele. Se nós não trazermos entendimento, por isso escute, Moisés, o grande líder do Antigo Testamento, ele tira o povo da escravidão, mas ele não pode levar, querido, o povo até a terra prometida. Não pode, por quê? Porque ele representava a lei. Então teve que ter uma mudança de sacerdócio, e entrou então Josué, que significa Jesus. Sabe por quê? Se você pega o decálogo, os 10 mandamentos, você vai ver ali, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode e não pode. E quando você vai para Romanos, a carta doutrinária da igreja, você vai ver que a lei é boa, mas ela ressalta o pecado, porque nenhum de nós temos condições de fato viver pela lei. Porque se você quiser viver pela lei, Tiago diz, se você tropeça em um degrau, você tropeçou em todos os outros. Por isso está escrito em Romanos, aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Cristo Jesus. E aí nós conseguimos entender o quê? Que sempre Deus quis ser pedagógico conosco, sempre Deus quis se relacionar conosco. Agora, querido, nós temos o Espírito Santo, e nós não cumprimos as leis de Deus meramente por regras. Não, agora nós cumprimos a lei de Deus. Por quê? Porque Ele se relaciona conosco, e nós o amamos. E porque o amamos, então nós o obedecemos, mas não meramente por um rito, por uma regra. Aleluia! Então eu estou aqui para te destravar. Sabe por quê? Porque essa timidez às vezes que você tem, essa falta de confiança, tudo isso foi porque você só soube receber não, e não, mas nunca te explicaram por que você estava recebendo não. E eu estou aqui para te dizer, querido, Deus tem mais para a tua vida. O Espírito Santo de Deus tem mais para o seu interior. Tempo de destravamento, querido, para você ir, para você prosseguir, para a unção de Deus te capacitar. E a unção de Deus vai te levar a você ser o que você jamais seria. Por quê, querido? Porque há um plano dele para nós sermos missionários segundo a vontade dele. Aleluia! Para nós representarmos o reino dele. Você pegou no Espírito? Aleluia! Glória a Jesus. Vamos ministrar um pouquinho, Raquel. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor.